Queridos, vocês, quem já foi abençoado aqui, diga amém. Deus é bom demais, não é verdade? Vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que mais Deus tem para nos falar hoje. E o tema da mensagem de hoje é sobre serviço cristão. O que é o serviço cristão? Então, quem é chamado para servir? Como eu posso servir? As pessoas que têm uma atividade dentro da igreja, as atividades focadas no propósito da igreja, eles estão servindo ou eles são voluntários? A minha pergunta para você, você faz parte dessa igreja, você é membro da igreja, você está servindo ou você faz algum trabalho voluntário? Ou você é somente alguém que fica na cadeira azul a semana toda, ou final de semana? E esse é o desafio que eu quero trazer um pouco essa ênfase do serviço cristão. Então, primeiramente, nós precisamos entender que a igreja é formada por discípulos de Jesus. E nós, como discípulos, nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, nós tomamos uma decisão, e isso, a igreja universal de Deus, né, não é universal do reino de Deus, universal de Deus, são todos os discípulos espalhados pelo mundo. Então, nós somos formados, somos igreja unidos com um propósito, certo? Então, o que nos faz diferenciado de qualquer outra instituição que faz trabalho voluntário, que faz projetos até bons para atender momentaneamente uma necessidade da sociedade, é que nós temos um propósito muito claro, que é o propósito que nos faz igreja. Nós precisamos fazer tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos, ele tem um propósito, que é proclamar o Evangelho, levar as pessoas a conhecer a Jesus, levar as pessoas a terem a vida transformadas através do amor de Jesus. E para isso, o que acontece? Jesus ele vem, morre, ressuscita para nos reconciliarmos com Deus e proclamar agora esse Evangelho. Existe o chamado primordial de fazer discípulos. Mas só que Deus nos deixa o desafio. E o que ele faz? Ele nos entrega, ele nos envia o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, ele entrega a nós o quê? Dons. Então, todo discípulo de Jesus tem, pelo menos, um dom. Certo? E esses dons são diferentes tipos de dons, mas ele tem um único propósito. Qual que é o propósito? A edificação da igreja. Então, por isso que não se tem os diferentes tipos de dons. Quando nós nos reunimos aqui tem muitas pessoas, aqui nesse salão de cultos, que têm dons diferentes. E quando nós nos unimos como igreja, nós estamos usando esses dons para complementariedade. Então, aquilo que eu tenho como dom, o ministro Rodrigo tem outro dom. Eu estava até citando no Sermão das 9, que eu já tentei cantar uma vez. Já, né? Quando lá no início lá do nosso culto de cura e libertação, e eu estava lá, faltou o ministro de louvor naquela oportunidade, e eu falei, deixa comigo. E aí, a hora que sai a primeira frase da primeira canção, eu vi que o pessoal se assustou, começou a olhar para o lado assim, eu falei, alguma coisa está errada. E aí eu descobri que eu não canto nada. Daí eu baixava o microfone, vamos lá, igreja, canta comigo. E eu baixava o microfone e cantava sem microfone. Mas o que acontece? Se eu estou sozinho na minha casa, certo? E eu vou dedicar lá com essa voz taquara rachada, não vai rolar. Mas como eu estou aqui com o Rodrigo tem uma voz linda, e ele consegue dirigir a igreja na adoração, que eu não conseguiria. Mas quando nós dois nos unimos, o que isso gera? Complementariedade. E esses diferentes dons nos faz igreja como um todo. Então, esse momento é um tempo que muitas pessoas estão em casa, então já se acostumaram a ficar em casa. Eu quero desafiar você que está aqui pela internet. Você é sempre muito bem-vindo participar do culto e cultuar conosco através da internet. Mas se você pode vir presencial, venha para o presencial. Porque o seu dom é importante para a igreja, para o reino de Deus, e o dom de todos nós é importante para a IBB e para o reino de Deus, nós como igreja. Deus te plantou aqui para você frutificar. E isso é muito importante nós percebermos, porque se isso nós não fizermos, simplesmente recebemos o dom, e todo discípulo de Jesus recebe dons, que é diferente de habilidades. Esses irmãos que estavam aqui na IBB Band, né? Eles com os metais aqui, eles tocam lindamente, e eles têm habilidades. Mas essas habilidades, Deus transformou em dons, porque eles não tocam para o mundo, não estão tocando aí, não, agora eles tocam a adoração ao Senhor através dos instrumentos. Então,
E é isso que acontece quando nós entendemos essa dimensão, que os nossos dons têm um propósito no reino, fica muito mais fácil nós colocarmos eles à disposição do reino. Eu poderia pegar esse celular que estou aqui e eu usar ele só como calculadora. Ele tem uma calculadora aqui, mas ele não estaria cumprindo o propósito, que além de marcar o horário aqui, que o tempo que eu estou pregando, ele também serve para poder falar ao telefone, para poder me comunicar, mandar o WhatsApp. Então, ele tem uma finalidade maior do que simplesmente marcar um cronômetro. O seu dom, Deus entregou a você porque tem uma finalidade no reino. E a minha pergunta, você tem desenvolvido aquilo que Deus te chamou para fazer com esse dom, para a edificação da igreja? O pastor Zacarias Severa, no livro Manual de Teologia Sistemática, ele escreveu algo muito interessante sobre dons. Dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito Santo aos crentes para o desempenho de um serviço cristão e a operação de Deus, tendo em vista o bem comum e o crescimento da igreja. O que ele está descrevendo aqui é a finalidade dos dons. Então, entender a finalidade dos dons que eu recebi é fundamental para que eu não deixe o meu dom engavetado. Porque o dom que Deus te deu é para você usar nessa igreja, e vai ter um local aqui que você vai servir com esses dons e você vai deixar ser usado pelo Senhor. E eu quero caminhar nessa linha, trazendo alguns ensinamentos do apóstolo Paulo. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos, lá em 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá. Vamos ler juntos aqui. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O apóstolo Paulo ele traz esse texto num fechamento do capítulo 15 de 1 Coríntios. E o capítulo 15 é um capítulo que ele é até um pouco repetitivo. O que ele está falando? Ele está falando sobre salvação, ele está falando sobre ressurreição. Ele está dizendo que em Cristo nós temos acesso agora direto ao Pai, porque Cristo morreu e ressuscitou. Nós temos sim agora uma oportunidade de reconciliarmos com Deus e viver a eternidade que havia sido perdido com o pecado. Mas quando nós olhamos essa dimensão, ele fecha falando do serviço como algo que nós devemos fazer como consequência dessa salvação. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, ele se apresenta assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Então, como seria? Você se apresenta servo, Eduardo, servo de Cristo Jesus, Fernanda, serva de Cristo Jesus. E assim nós vamos falando que nós somos servos e nós vivemos como servos, ou de repente, eu sou crente, meio que se escondo aqui, né? Lembrei agora de algo muito engraçado que acontece no nosso Conexão. Nós temos muitos queridos irmãos que vêm de outras denominações, né, que acabam chegando na nossa igreja. E nós temos o Conexão, que é o processo que se passa para membresia. Aí sabemos que tem alguns irmãos que vêm de uma denominação pentecostal, neopentecostal. E eu faço uma pergunta aqui: quem tem dom de línguas? Aí eu vi um pessoal assim, sabe? E aí eles têm medo de repente falar de um dom espiritual. Certo? E tem muita gente escondendo os dons espirituais, colocando na gaveta, porque não entenderam que o dom que você recebeu é para edificação da igreja. Certo? E ali, claro, o dom de línguas, nós temos a orientação do apóstolo Paulo, né, no secreto do quarto, mas não em público, porque não tem quem interprete, ou é muito difícil discernir isso. Mas a edificação da igreja, o dom que Deus te entregou, é para que você use aonde você foi plantado para frutificar. E eu quero olhar para esse texto de 1 Coríntios, eu quero trazer alguns ensinamentos com relação a ele, e que está ali. E o primeiro destaque que eu trago, que o serviço cristão é um chamado para todo discípulo. Você é discípulo de Jesus, então você é chamado para servir. Você não é chamado para ser um voluntário. É diferente.
um servo e um voluntário. Quando nós falamos o termo voluntário, é algo que eu vou lá e eu vou decidir se eu quero fazer ou não. Eu acho que eu vou me voluntariar, eu tenho mais afinidade com isso, eu vou me voluntariar aqui ou aquilo. Não, mas de repente agora eu não quero fazer nada, eu quero ficar quietinho aqui no meu canto, beleza, eu não vou me voluntariar nada. Agora, quando nós entendemos que é um chamado para todos os discípulos, se você é discípulo, discípula de Jesus, você tem um chamado para servir. Não é algo que eu posso, não, é um chamado. Então, quando nós olhamos ali, no início, a primeira palavra do versículo 58 que lemos juntos é, portanto. O apóstolo Paulo vai descrever ali no capítulo 15, sobre a ressurreição, sobre a salvação, e aí ele vai falar, portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes. Portanto, que nada nos abale, sejam dedicados à obra do Senhor. Então, se é um portanto, ele está fazendo a referência à importância do que está descrito ali no capítulo 15. E no versículo 17 ele vai falar assim, mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso resume todo o capítulo. Se você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, e você não está servindo, você está fora do propósito desse dom que foi entregue. Por que Deus te entregou esse dom? Por que será que Deus nos entrega esse dom? E nós como igreja, como discípulos, nós temos um chamado primordial de fazer discípulos, aonde nós estamos, por isso que nas nossas casas, durante a semana nós fomos fazendo discípulos. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que o dom que Deus me entregou, ele deve ser usado como resposta na vida de muitas pessoas que através do seu dom vão ser alcançadas, vão ser acolhidas e cuidadas pelo Senhor Jesus. Você é discípulo de Jesus, você é chamado para ser servo. Lá em Marcos 10 tem algo muito especial, e o nosso maior exemplo desse chamado universal do discípulo de servir é o próprio Senhor Jesus, que ele deu exemplo de que nós deveríamos servir. Lá em Marcos tem um texto muito interessante que vai colocar onde Tiago e João, eles pedem a Jesus ali um lugar especial no céu. Lembra da história? Tiago e João falaram assim, deixa um ficar na direita, o outro na esquerda. Eles eram petulantes, né? Senhor, o senhor vai estar lá, eu quero ficar um na direita, outro na esquerda. Eu quero ficar num lugar privilegiado. E aí Jesus dá uma palavra para vocês, fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, tal. Mas o que acontece com os 10 discípulos que estão ali? Eles falam assim, esses caras são muito metidos a besta. Olha só o que eles estão pedindo, isso é absurdo. E aí Jesus chama eles, só que Jesus, ao chamá-los, ele deixa uma verdade eterna muito preciosa. Ele diz ali, Jesus o chamou e disse, Marcos 10, 42, ele diz ali, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem, que é Jesus, né, veio para ser servido, para servir e dar a vida em resgate de muitos. Queridos, Jesus não falou, você quem sabe poderá, não, deverá. Então, quem é servo, ele vai entender a visão de Deus, entender que o chamado é para ele também. Quem é voluntário, vai aguardar ser acionado para uma demanda específica, vai simplesmente reagir a uma oportunidade, uma necessidade pontual. Você é servo ou você é voluntário? Serva ou voluntária? Eu acho que é uma pergunta que nós precisamos fazer dentro do nosso coração. Qual a motivação do seu serviço? Você está aqui para servir ou para ser servido? Você está aqui para ficar na cadeira azul ou para arregaçar as mangas e fazer parte do projeto, de uma forma mais efetiva do projeto de reino, através da IBB? Acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus é muito mais do que um grupo de pessoas salvas, mas também é um grupo de pessoas chamadas para a obra do Senhor.
Final do mês agora nós teremos o nosso Multiplique Regional. Nós vamos falar sobre acolhimento e cuidado. E essa é uma oportunidade. E não é um evento só para líderes, não, para toda a igreja. Você pode vir, fazer sua inscrição, estar aqui conosco, onde nós vamos ser capacitados. A IBB é uma igreja que oferece muitas ferramentas de capacitação para você servir. Nós temos o Frutificar, que ajuda você a identificar o seu dom, que ajuda você a ser impulsionado a colocar à disposição de Deus a sua vida para servir. No final da mensagem de hoje, você vai ter a oportunidade de registrar o seu nome para que você possa se colocar à disposição para o serviço cristão. Deus tem um propósito para a sua vida e tem um propósito através da sua vida aqui na IBB. Então, não fique sentadinho na cadeira azul, não. Vamos avançar servindo ao Senhor com alegria. Mas um segundo destaque que eu trago desse texto que lemos, que ele fala ali o portanto. Então, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Ele está falando, portanto, do capítulo 15, ou seja, um chamado para todo discípulo. Mas também o serviço cristão é um chamado permanente, porque ele continua ali, mantenham-se firmes. Mantenham-se, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Ou seja, se ele fala mantenham-se, pressupõe que você já está servindo como discípulo de Jesus, que você já está transbordando aquilo que você recebeu, porque servir com alegria é você se dedicar, entendendo que eu faço porque existe uma orientação de Deus e eu faço com alegria, independente se vai ser reconhecido, se não vai, se eu vou ter um elogio, se eu não vou, se eu vou ter tapete vermelho, eu não vou, eu sirvo porque eu sou discípulo, e além de ser um chamado para todo discípulo, é algo permanente. Eu citava no culto das 9 o pai da Gláucia, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, ele já lá com mais de 90 anos, e com as bibliazinhas no bolso, onde ele passava, ele estava ali. Né? E aí, um anônimo, que continuava servindo ao Senhor do jeito dele. E aí teve, com o falecimento dele, fizemos o velório aqui, e muitas pessoas vieram e começaram a compartilhar como ele tinha sido usado para abençoar tal fulano, ciclano, tal obra, tantas igrejas construídas. Então, ele simplesmente foi fazendo como um discípulo de Jesus. E às vezes nós precisamos entender que esse trabalho é permanente. E quando eu entendo que ele é permanente, ele vai nortear minha caminhada como discípulo. Porque se eu entendo que ele é permanente, um servo, ele vai avaliar, ele não vai avaliar se tem algo para fazer, ele simplesmente vai fazer a pergunta, onde e o que eu posso fazer? Esse é o servo. Agora, o voluntário, será que a minha agenda vai comportar? Eu acho que se a minha agenda comportar aqui, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, o serviço cristão, ou o serviço voluntário, sempre vai ser com o tempo que está sobrando. E eu não cumpro o meu propósito, porque eu sempre estou achando algo que não gere tanto envolvimento. Então, trabalho como discípulo deve ser permanente. A cultura desse mundo é sempre avaliar se isso vai gerar um bem-estar em mim ou não. Conheço um advogado precioso. Ele fez um movimento agora no friozão que fez em Curitiba. Ele fez uma ação entre amigos lá, reuniu um valor, compraram cobertores, compraram toucas para os moradores de rua. Aí, um sábado, mobilizaram, fizeram uma sopa para levar para os moradores de rua. Precioso demais. Eu já fiz muito sopão na juventude aqui na IBB. Sabe, mas legal, eles foram ali, fizeram a prestação de contas, arrecadamos tanto, compramos tantos colchões, tantos cobertores, isso, aquilo, tal. Fizemos tantas sopas, distribuímos tantas sopas, prestou contas, fechou o projeto. Beleza, voluntários que fizeram um trabalho social relevante. Nós também fazemos obra social. A ABC Vida, o nosso Ministério de Compaixão e Justiça, abençoa muitas pessoas com cestas básicas, com cuidado. Só que o propósito é diferente. Porque quando nós entendemos que nós colocamos os nossos dons à disposição e até fazemos obra social, mas com um propósito de reino, é visando não transformar momentaneamente a vida das pessoas, mas para que elas experimentem uma transformação para a eternidade. Agora, um voluntário vai e faz um trabalho, eu saí com a alma lavada, com a consciência mais tranquila, que agora eu posso voltar para o meu trabalho e está tudo certo. Então, um trabalho no reino de Deus não termina com a prestação de contas, fechou aqui, está resolvido. Não, nós fechamos esse projeto e abrimos outro.
porque é um trabalho permanente de serviço. Então, nós fazemos obra social sim, mas com a motivação de reino, e não com a motivação do que a sociedade prega por aí. Então, o chamado é para o serviço cristão até a promoção para a glória. Não há aposentadoria. Jesus, lá em João 4,34, diz lá: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluiu a sua obra. Jesus sabia muito bem qual que era o propósito dele aqui nessa terra. E ele nos deu exemplo de como nós podemos servir permanentemente. Jesus sabia muito bem a sua missão, o seu propósito. Jesus, ele não considerou seus interesses, ele se autolimitou para vir servir a nós. Jesus não serviu por obrigação, mas como estilo de vida. Jesus foi a resposta para todos nós. E a minha pergunta é: você ama a Jesus? Você ama a Deus? E como você tem reagido, usado os dons que Deus te deu para demonstrar externamente um amor que é interno, que está aqui, um amor no teu coração? Porque não faz sentido você dizer que ama a Deus e a sua atitude não reflete esse amor. Então, você é um servo ou um voluntário? Eu quero desafiar você a ser uma ferramenta nas mãos de Deus, para que seus dons, e o propósito desses dons que forem entregues a você, sejam usados para a honra e glória do Senhor. Queridos, o seu dom é importante aqui para a IBB. É importante para o reino de Deus. Certo? Nós temos servos que estão no estacionamento, e eles estão servindo ao Senhor com alegria, recebendo. Tá? Esse final de semana, os guerreiros que estão aí. Né? Então, já nossa equipe de guerreiros que está aqui em toda a recepção, em toda a integração. Certo? Mas, semanalmente, temos pessoas servindo. No final de semana, quando teve a colônia de férias, muitos servos e servas no Ministério Infantil. E nós precisamos de mais servos e servas no Ministério Infantil, na integração, em vários outros ministérios. E nós só precisamos o reino, que você se coloque à disposição para usar os seus dons. Porque servir nos ministérios não é para agradar a pastor, a líder de ministério, não. É para cumprir um propósito do seu chamado. Infelizmente, com muita facilidade, nós vemos pessoas que para servir precisam ser bajuladas. Não é assim que nós trabalhamos. Eu não estou dizendo que essa é a realidade da nossa igreja, não é. Certo? Mas eu tenho caminhado aí por outras igrejas, através da Convenção Batista Paranaense, é muito interessante como é uma exceção, mas tem muita gente que ele vai se houver algum retorno. Eu quero te dizer que nós servimos porque nós transbordamos um chamado permanente do Senhor Jesus. E para fechar, queridos, nesse texto que nós lemos, o serviço cristão, além de ser um chamado para todo discípulo, além de ser um chamado permanente, então, independente, até a promoção para a glória, vamos estar servindo. Certo? Existe um terceiro ponto que eu destaco nesse texto, que ele é um chamado com promessa. Qual que é a promessa que nós vemos no texto ali? Porque vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, não há inutilidade no serviço cristão. Você pode não entender, mas certamente o fruto do seu trabalho não será inútil. Certo? Servir é fazer mais do que obrigação, sem querer nada em troca. Você não vai impressionar a Deus com o seu trabalho. Você não vai. Você precisa simplesmente servir. E às vezes, Deus dá o privilégio de nós vermos algumas coisas acontecendo. Umas 2 semanas atrás, eu tive o privilégio assim, de ser usado por Deus no sentido do meu dom pastoral, de poder ajudar no aconselhamento de um casal. E um casal que já estavam separados e estavam em casas distantes, de repente ocorre uma reconciliação e uma renovação de votos no gabinete pastoral. Não tinha mais ninguém ali. Estava eu e o casal, mas o meu coração transbordava de alegria. Porque eu tenho plena convicção que por mais conhecimento que eu tenha, eu não era capaz de gerar o que estava acontecendo ali. Mas Deus, pela sua misericórdia, decidiu usar meu dom para, de alguma forma, ajudar aquele casal na reconciliação. E isso é muito especial.
E aí eu venho aqui para o encontro de homens e eu encontro um outro. O rapaz fala assim, pastor, voltei para casa. Já estava também quase, 2, 3 meses fora de casa. Voltei para casa. Privilégio. Agora, não é isso. Por mais que eu não tivesse presenciado isso. Quando eu sirvo ao Senhor, independente de resultado, os resultados vão acontecendo aonde você nem consegue enxergar. Tantas pessoas que você investiu, que você abençoou, e que hoje estão colhendo as consequências do seu investimento, e você nem sabe. E não precisa saber. Na verdade, nós precisamos somente viver com o coração alinhado com o coração de Deus. E viver como servos do Senhor, que serve com alegria, entendendo um chamado para servir, entendendo um chamado permanente. Colossenses 3, 23 diz lá, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Existe uma promessa do Senhor. Um servo exerce seus dons com os olhos firmados na promessa eterna. Um voluntário, ele trabalha por uma recompensa momentânea. Lembra da parábola, a parábola do semeador, né? A parábola dos talentos ali, na verdade dos talentos. Ele diz ali, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Servir ao Senhor não é somente servir a Ele, mas servir com Ele. Como é que você tem servido no reino de Deus? Como é que você tem transbordado esse dom que Deus te deu para que você fizesse parte do projeto da igreja do Senhor Jesus, para a edificação da igreja do Senhor Jesus? Se você está aqui hoje, você não está entendendo a dimensão do serviço cristão. Essa palavra de hoje é para despertar. Sabe que tem muitas pessoas que não se colocam à disposição para servir, porque tem uma área de pecado, que faz com que inconscientemente você não se ache digno ou digna de servir. E eu quero te desafiar a você acertar suas contas com Deus. Mas você se coloca à disposição de Deus e você vai ver que quanto mais você serve, mais você é abençoado, porque não é somente a pessoa que é fruto do seu serviço que é abençoado, mas você é abençoado. Porque Deus usa a sua vida de uma forma tremenda para a honra e glória dEle. E com isso Ele vai fortalecendo a sua fé e a sua visão. Eu estava lendo a história de um homem chamado Nicholas Winton, que em 1938, esse homem ele era um operador de bolsa de valores, e ele se depara com uma situação muito complicada, aonde ali na Europa, com o movimento nazista, havia muitas pessoas no campo de concentração. E esse homem, ele olha para aquela realidade, ele se sensibiliza, e ele junto com um amigo, ele começa a planejar um resgate de crianças ali, naquele campo de concentração. E ele vai para um quarto de hotel e ele vai relacionando todas as crianças, ele vai tirando foto, ele vai fazendo um documento, e ele faz esse documento chegar para a liderança dos ingleses ali, do governo inglês, e ele consegue famílias ali para adotar essas crianças, para receber essas crianças refugiadas, e ele consegue fazer um movimento e retira do campo de concentração 699 crianças. E passado algum tempo, já no ano, isso aí foi em 1938, em 1988, 50 anos depois, alguém descobre que ele não fez alarde nenhum, ele foi lá simplesmente fez. E alguém descobre que ele tinha feito isso, vai atrás dos documentos. E eles conseguem resgatar ali a relação que ele tinha entregue. E eles chamam ele ali na BBC, na sede daquele jornal, e ele está ali. E aquela apresentadora, no momento, ela abre aquela lista. E aí ela abre aquela lista e ela cita o nome de alguém que está ali. Aí falou assim, seu Nicholas Winton, olha para o lado, essa pessoa que está do lado, é uma das crianças que você resgatou. E aí ele olha, e ele fica ali emocionado, e daqui a pouco
aquela apresentadora, eu quero que fique de pé aqui nesse auditório todas as pessoas que foram resgatadas por esse homem do campo de concentração. E boa parte daquele auditório fica de pé. E ele olha, ele fica muito emocionado com o que ele não tinha ideia do impacto que ele tinha feito na vida daquelas pessoas, a partir do momento que ele decidiu ressignificar o propósito de vida dele e dedicou a salvar aquelas crianças. Mas sabe, nós temos um chamado como discípulo de Jesus. Nós não sabemos como vai ser essas crianças espirituais que vão ser alcançadas através do seu serviço cristão. Mas esse homem, ele foi reconhecido ali na BBC de Londres. Mas nós, quando colocamos à disposição de Deus, o que Deus espera de nós, que nós possamos chegar diante dele com as mãos cheias de vidas, com galardão, fruto daquilo que nós servimos com alegria. Não por obrigação, não porque alguém me chamou para um trabalho voluntário, mas porque eu entendi o meu chamado como discípulo de Jesus. Qual o desafio que Deus está colocando no teu coração? Serviço cristão é um chamado para todos nós, discípulos e discípulas de Jesus. Serviço cristão é um chamado permanente. Fuja da questão, eu quero sabático, eu vou ficar só na cadeira azul. Você vai se acomodar, você vai afundar na cadeira azul. Sirva, continue servindo permanentemente. Entenda que o nosso serviço, nós vamos servir ao Senhor, porque tem uma promessa. E a promessa é na eternidade, não é aqui. Mas nós caminhamos com os olhos fixos na promessa do Senhor. Você pode fechar seus olhos? Não sei o que Deus colocou no teu coração nesta manhã, mas eu quero trazer alguns desafios aqui. O primeiro desafio que eu queria colocar para você que está aqui hoje, você nunca entregou sua vida ao Senhor. E para que nós possamos receber os dons espirituais, para que possamos servir ao Senhor, nós precisamos, o primeiro passo é aceitá-lo como Senhor da minha vida. É fazer com que Ele venha e seja o centro da minha vida, para que eu possa resgatar e reconciliar com Deus através de uma entrega, entendendo a crucificação de Jesus, a morte e a ressurreição, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. João 3,16, a palavra vai falar que Deus amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, quando nós cremos, nós possamos ter a vida eterna. Por isso que eu quero desafiar você que está aqui hoje, nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero dar a oportunidade de você fazer isso agora. Faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador, eu sou pecadora. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero realmente mudar a minha história. Eu quero caminhar na dependência do Senhor, entregando minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de olhos fechados, você fez essa oração, você levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa manhã, fez essa oração aqui, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui? Está entregando a vida ao Senhor? Lá atrás, graças a Deus. Tem mais alguém aqui? Aqui atrás, na minha esquerda, graças a Deus. Quem mais? Está aqui levantando, lá atrás já vi, graças a Deus. Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor? Tem mais alguém aqui que precisa hoje tomar uma decisão? E agora eu quero trazer um outro desafio para você. Eu quero trazer um desafio, você que está aqui e que continua sendo o discípulo da cadeira azul, o crente da cadeira azul. Você vem aqui, você participa de um culto e você vai para a tua casa e você não está envolvido em nada, mas o Espírito Santo está incomodando o teu coração para você colocar o seu dom ou seus dons à disposição do Senhor, à disposição do reino. Não é para atender um pedido do pastor, mas é simplesmente para você realinhar a sua visão de discípulo. Se você está aqui, está tomando uma decisão, eu quero desafiar você também a levantar sua mão agora. Quem aqui está sendo desafiado a servir? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor.
Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero desafiar você que está sendo desafiado a servir. Você está... Vou parar com essa paralisia. Eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Certo? Vocês que aceitaram a Jesus, eu queria que você viesse aqui à minha esquerda. Mas os demais viessem aqui à frente, nós vamos orar. Você que aceitou a Jesus, vem aqui. Nós queremos reconhecer que você tomou essa decisão para ajudar nesse processo de crescimento. Vocês que estão sendo chamados para servir, já tem alguns irmãos aqui, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Hoje é uma noite, é uma manhã, onde muitas pessoas estão sendo despertadas ao serviço cristão. Vamos cantar. Saia do seu lugar. Eis-me aqui. Deus está desafiando você a servir. Sai do seu lugar. Vem outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és amor. Feche seus olhos, vamos orar. Esses irmãos estão aqui à frente, nós vamos consagrar essa decisão diante do Senhor. Mas vai ser também colocado aqui um QR Code para você que está aí no seu lugar, que está sendo desafiado a servir. Você vai poder apontar seu celular ali no QR Code e vai conseguir hoje já deixar seu nome, para que nós possamos ajudá-lo nesse processo de você encontrar esse local onde você vai servir com muita alegria, entendendo que é um chamado para você. Não é para a pessoa que está do seu lado, na sua frente ou atrás, é para você. E é um chamado permanente, é um chamado com promessa. Deus amado, muito obrigado. Louvamos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que hoje estão se colocando à disposição do Senhor, dizendo sim, eu quero servir ao Senhor com alegria. Louvamos ao Senhor por essas decisões de conversão, que o Senhor confirme no coração desses irmãos e irmãs, que eles possam sim crescer diante do Senhor a partir dessa decisão. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de ser cooperadores do Senhor. Nós sabemos que o Senhor poderia fazer tudo sem a nossa participação, mas o Senhor nos dá um privilégio de sermos cooperadores. E como os cooperadores, nós queremos conhecer ainda mais o projeto do Senhor para a nossa nação, para esse mundo, e nos ajuda, nos usa para o louvor da sua glória. Nós queremos colocar os nossos dons, os nossos talentos à disposição do Senhor. Usa-nos, ó Deus, de uma forma muito especial para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe.